Olá, eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution 2. Bom pessoal, no vídeo passado a gente montou o eixo Z. No vídeo de hoje a gente vai montar o eixo X. Então se liga no vídeo. Bom, então vamos começar a montagem do eixo X, pessoal. Então a gente tem aqui a placa principal, as plaquinhas suporte do motor, a plaquinha que aloja o rolamento e prende as guias, e a outra de baixo que aloja o rolamento e encaixa as guias. E duas pecinhas dessa, que quando a gente colocar o rolamento ali dentro, a gente vai colocar aqui e parafusar para o rolamento ficar preso lá dentro. E dois rolamentos 608 ZZ. Ok? Então vamos começar a montagem. Primeira coisa, vamos colocar os rolamentos. Primeiro rolamento e o segundo rolamento. Certinho. Então fica assim, pessoal. Agora essa pecinha aqui, eu fiz dois furos nos cantinhos, né, nas bordinhas que a gente já tinha feito aqui para poder fazer o furo. Fiz o furo com a furadeira. E eu vou utilizar esses parafusinhos aqui, ó, são parafusos para madeira, são bem pequenos. Acho que são 3 milímetros de diâmetro por... deve ser por 10 milímetros. São bem pequenos. E a gente vai colocar aqui, bem no centro, certinho ali do furo do rolamento. Fazer as marquinhas ali e fazer o furo. A gente vai fazer um furo guia, não vai varar o furo, tá pessoal? Vai ser só um pouquinho, o parafuso vai entrar só um pouco. Então a gente vai fazer um furo guia, só para não estragar o material, com uma broquinha de 1,5 mm, 2 mm no máximo. Tá? Vai ser um furo guia. A gente vai fazer um furinho aqui, só um pouquinho, para depois poder parafusar. Pequeno furinho, pessoal. Vou colocar um parafuso e daí depois eu faço o outro. Então tá lá, a plaquinha só para segurar o rolamento, para ele não cair. Depois a guia vai entrar aqui, ó. Fazer a mesma coisa com o outro. Isso aqui não precisa apertar muito, porque é só para manter o rolamento, pessoal. Então olha aí. A diferença é que esse daqui, ele passa, né, ó. Vai ficar assim. Vai ficar assim, pessoal. O que eu vou fazer agora, pessoal, para facilitar, eu já vou colocar já os pillow blocks. Vamos colocar então os pillow blocks. Depois que a gente colocar o pillow block, a gente vai parafusar esse item aqui. Então, parafusos do pillow block são 16 parafusos. 16 parafusos M5 de 20 milímetros.
Então são 16. Arruelas M5. E é só começar. Pega um parafuso, uma arruela e coloca dentro do rebaixo. Tá? Tem que fazer isso para os 16. Vamos fazer 4 de cada vez. Um pilon block de cada vez. Então, parafuso, arruela, o pilon block ele vai de lado aqui, ó. Não aperta tudo, tá, pessoal? Vamos só deixar bem preso, mas sem dar o aperto final. Você tem que deixar de um jeito que o pilon block ainda se mexa um pouquinho, ó. Porque depois, quando a gente montar a máquina toda lá na mesa, daí a gente vai fazer os apertos dos parafusos. Então, tem que colocar os 4. Mais um aqui e um aqui. Bom, pessoal, já parafusei os 4 pilon blocks. Olha só que legal. Fica muito legal, hein? O branco, os parafusos pretos, todos rebaixados. Agora vamos prender esse item aqui, ó. Para prender essa peça a gente precisa de 2 parafusos M5, de 45 milímetros, arruelas e porca de pressão. Então vamos lá. Parafuso e uma arruela. Deixa eu já pegar outro parafuso, outra arruela. E já colocar aqui também. E a gente vai encaixar aqui. E na parte de trás a gente vai colocar uma arruela e uma porca de pressão. E a mesma coisa com esse daqui. Então, apertar bem. Então tá aí, ó. O que vai acontecer? A gente vai colocar as guias aqui, ó. Elas vão encaixadas aqui, ó. Mais um que o furo deu certinho, ó. A gente fez um rebaixo aqui de 16 milímetros e olha lá, a guia entra perfeitamente, bem justinha. Esse outro vai aqui, ó. Só que primeiro a gente tem que colocar essa parte aqui, ó. Essa parte vai entrar aqui, ó. Vamos soltar aqui um pouco os pilon blocks.
pode ter nada apertado, porque senão fica bem difícil de encaixar, pessoal. Essa parte aqui é bem delicada. Deixar um pouco solto para facilitar aqui. Tem que entrar os dois lados, ali. Mas vai ficar muito legal. Olha isso aqui, pessoal. A barra roscada ela vai entrar aqui, ó. O que a gente tem que fazer agora, pessoal, é prender essa peça aqui, para que tudo fique firme, para a gente poder depois começar a prender as coisas. Então, para prender essa peça aqui que prende as guias, a gente vai utilizar parafusos M5 de 65 milímetros, arruelas e porcas de pressão. Então olha só como está ficando, pessoal. Eu tirei a barra roscada, soltei um pouco os pillow blocks, eles não estão presos totalmente. A castanha eu soltei um pouquinho também, o suporte da castanha, então ela também não está presa até o final. Aqui ainda falta apertar esse parafuso, ele está solto ainda. Mas olha só, a gente deixa solto para ver como que fica fácil de deslizar. Então olha aí, pessoal, ele está deslizando facinho. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar a barra roscada. E ó, ela vai entrar lá dentro do rolamento. Depois aqui a gente vai colocar o acoplador. O acoplador vai ficar preso aqui. Olha só o que eu falei para vocês, que nesse projeto novo, as barras, as guias lineares, elas vão ficar para fora, pessoal, um pedacinho para fora. Você pode serrar ou depois eu vou colocar qual é a medida correta, para quando, se você já for comprar, você comprar o tamanho certo, para não ficar essa parte aqui para fora. Depois eu vou ver se eu compro uma outra, ou se eu deixo assim mesmo, ou eu serro. Eu acho que eu vou comprar uma outra depois certinho, e deixo essa para depois talvez colocar em algum kit, alguém queira comprar, para colocar na Heavy 1, tá? Não, na 2 ela é um pouquinho menor. Então, olha lá, tá funcionando certinho, mas tá tudo solto. A gente tem que apertar. Eu tinha um alicate com a ponta curvada. Então, olha só que legal. A gente coloca ele por aqui, ó. E eu consigo segurar a porca. E daí apertar aqui muito facilmente, tá? Então, se você tiver um alicate com a ponta torta aqui, curvada, é perfeito, pessoal. Encaixa ali e aperta aqui. Se você não conseguir, você faz o seguinte. Você coloca a castanha aqui, ó, depois do pillow block. E faz um furo aqui de um tamanho que dê pra você colocar. É uma chave, tipo uma chave canhão, que ela tem um buraco que você encaixa na porca. Você coloca por aqui e encaixa, tá? Se você tiver um alicate curvado, ó, deu perfeitamente para fazer o ajuste. Então, olha aí, com a mão, ó, deslizando super fácil. Eu vou apertar isso daqui agora que tá solto. Eu já apertei aqui o sistema de prender a guia. Achei que ficou excelente, prendeu bem firme, tá? Vou fazer o seguinte, vamos remover o fuso. E agora vamos... Está vendo que está macio, ó. Muito fácil o deslizamento. Então agora a gente vai apertar um pouquinho de cada pillow block. Se você apertou e viu que travou, você solta. Aperta um pouco de cada um.
Ele fica um pouco mais firme, mais duro o deslizamento, mas ainda continua fácil, tá, pessoal? Você tem que deixar o deslizando o mais fácil possível. Você aperta aos poucos, depois você solta um pouco, aperta de novo, até que todos fiquem presos. Vou colocar aqui para ver se desalinhou a castanha. Você ainda está... Tá, beleza. Tá fácil de virar ainda com a mão. Eu vou apertar aqui o acoplador, que daí fica mais fácil de eu girar. Então tá aí o acoplador. Olha só como tá funcionando perfeito. Então é só continuar apertando. Então todos estão apertados e olha só, tá funcionando macio. Descendo, subindo. Agora falta colocar o suporte do motor, que vai aqui na ponta. Para isso a gente vai utilizar também dois parafusos M5 de 65 mm. A gente vai colocar aqui, arruela, porca e prender. Então, coloquei o parafuso, agora é só encaixar aqui. Vamos deitar aqui a peça. Colocar uma arruela e uma porca de pressão. E apertar. Então tá aí. Aqui a gente vai instalar o motor. Tem que soltar aqui, senão não vai encaixar. Bom pessoal, e para prender o motor agora a gente vai utilizar 4 parafusos M4 de 30 mm, arruelas M4 e porcas de pressão M4. Aqui eu coloquei o parafuso de baixo para cima porque eu achei que vai ficar bem melhor o acabamento. A gente vê a cabeça do parafuso aqui nessa parte do PAD, a porca fica ali em cima, a gente nem percebe porque ela fica meio camuflada no motor ali. O parafuso é preto na parte preta do motor e a porca ela é cromada na parte cromada do motor, então fica bem legal ali, desse jeito, colocando a cabeça por baixo, tá? O parafuso de baixo para cima. Já apertei o motor, o cabo está para trás, já fixei o acoplador aqui, apertei dos dois lados. A única coisa que estragou um pouco o visual foi essas barras das guias lineares que ficaram aparecendo, mas porque no projeto a guia do eixo Z tem que ser um pouquinho menor, e ou você corta ou compra já no tamanho que eu vou passar no site depois. Então tá aí o conjunto, eixo X, eixo Z. Depois a tupia vai instalada aqui em cima. Só que tudo vai funcionar nessa posição, né? Bom pessoal, agora a gente vai colocar o espaçador do motor
o motor e os dois parafusos com os rolamentos. O ideal é que na hora que a gente tivesse montado a placa principal, colocado o pilon block, a gente já tivesse colocado o espaçador do motor junto com o motor. Ia ficar muito mais fácil de parafusar. Agora vai ficar meio complicado de colocar os parafusos aqui, porque tem que colocar por cima. Então vai ficar mais apertado e vai ficar mais difícil de parafusar, de apertar os parafusos por aqui. Mas também não tem problema. Quando você estiver montando, o certo seria montar a placa principal, pilon block, espaçador do motor. Depois continuar com a sequência que eu mostrei no vídeo. Mas se você montar também do jeito que eu fiz, e deixando isso aqui por último, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também não tem problema que dá para montar do mesmo jeito. Então vamos lá. A gente vai precisar, para fixar o espaçador do motor, 4 parafusos M4 de 50 milímetros, 4 arruelas M4 e 4 porcas de pressão M4. Para o rolamento, a gente vai precisar de 2 parafusos M8 de 50 milímetros também, arruelas M8, 2 porcas simples M8 e 2 porcas de pressão M8. Então primeiro vamos colocar o espaçador do motor. Então, pegar o parafuso, colocar uma arruela e a gente vai ter que colocar esse eixo todo para cima. Já afastei ele o máximo que dava. E agora a gente vai ter que colocar o parafuso por aqui. Então é só ter um pouquinho de jeito e paciência que você consegue colocar, ó lá. Coloquei os 4 parafusos. Agora é só encaixar aqui o espaçador do motor. Agora é só colocar as porquinhas de pressão e fazer o aperto. Olha só, pessoal. Eu rosquei um pouquinho cada porca. O espaçador aqui do motor, você vai deixar a abertura, essa abertura aqui, ó, fica em direção aos rolamentos, porque a correia vai entrar por aqui, tá? Então você tem que parafusar nesse sentido. Você vai colocar eles assim, com a abertura para baixo. Abertura para baixo. Agora é só, eu vou apertar aqui que está um pouco solto. Depois que eu apertar, eu volto com o vídeo.
Então olha aí, pessoal, já parafusei o motor do X, tá? Deu um pouquinho de trabalho, mas 3 minutos de aperto aqui, consegui apertar os 4 parafusos. Mas o ideal mesmo era ter montado isso aqui antes de ter colocado essa peça. Na hora que colocou os pillow blocks, já ter parafusado o motor. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui o parafuso com os rolamentos. Depois vai ficar difícil de colocar a correia aqui dentro, vai ficar apertado. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a correia já aqui e vou prender ela para depois eu poder colocar os rolamentos sem ter que me preocupar com a correia. Então, você vai pegar a correia do eixo X, vai fazer assim, ó, segurar desse jeito e vai colocar. Não sei se eu vou conseguir fazer mostrando no vídeo aqui. Você vai passar ela ali, ó, e pegar o motor, ó lá. Tá vendo? Depois que você fizer isso, depois que você prendeu ela lá, daí você puxa e vou dar a volta aqui no motor, esticando bem. Vou deixar ela enrolada aqui. Deixar ela assim e agora colocar os parafusos com o rolamento. Então vamos lá, pessoal. Parafuso M8, colocar a arruela. A gente vai colocar ele aqui no lugar dele. Do outro lado, a gente vai colocar uma arruela e uma porca simples. Daí aqui a gente vai fazer, a gente vai segurar com o alicate do lado de cá a cabeça do parafuso e vai apertar com a chave até ficar bem preso. Vou precisar colocar outra porca simples, tá, pessoal? Para dar a altura da polia para ficar bem no meio dos dois rolamentos. Para a correia ficar bem no meio dos dois rolamentos. Então, para dar a altura, eu vou colocar mais uma porca. E agora a gente vai colocar uma arruela, os dois rolamentos, outra arruela e vamos fechar com a porca de pressão. Então é isso, ó, o rolamento ele tem que girar fácil. E tá pronto o eixo X. Então é assim que fica, pessoal. O X, o motor, os rolamentos, pillow blocks e tudo mais. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Nesse vídeo a gente montou essa belezinha aqui. Olha que legal. Eixo Z e eixo X completos. Então, se você está gostando da série Revolution 2, deixa seu like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, divulga nas suas mídias sociais e se inscreve no canal, se inscreve que é de graça e tem muita coisa legal por vir.